Irmãos, graça e paz. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 2, dos versos 12 a 22. Provérbios 2, de 12 a 22. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor, que diz o seguinte: a sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e nem encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará a vereda dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Vamos orar mais uma vez, irmãos, clamando a misericórdia do Senhor. Soberano Senhor, fala ao nosso coração agora por meio da pregação da Tua palavra. Desde o início deste culto, o Senhor fala por meio da Tua palavra. O Senhor coloca no nosso coração, ó Deus, a gratidão e a adoração. O Senhor nos convence dos nossos pecados. E seguindo, ó Deus, no centro do culto ao Senhor, que é a Tua palavra, suplicamos que por meio dela fales mais uma vez ao nosso coração, ó Deus. Ajuda-nos a compreender a importância da sabedoria na nossa vida para nos proteger, ó Deus, do mal que nos cerca, das seduções, ó Senhor, dos caminhos dos perversos, para que possamos prosseguir nesta nossa caminhada tendo Cristo por alvo, olhando para o prêmio da soberana vocação, ó Deus, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua verdade e guardá-la no nosso coração. Por causa de Cristo, por meio de Cristo e para a glória de Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém. Queridos, quem é entusiasta de filme, assim como eu, vai concordar que alguns dos filmes mais legais lançados no início dos anos 2000, e eu falo aqui para pessoas mais velhas, porque eu sei que alguns dos mais novos ainda nem tinham nascido no início dos anos 2000, mas aqueles que gostam de filmes vão admitir que alguns dos filmes mais legais lançados nesta época foram aqueles estrelados pelo grande artista marcial Jack Chan. Eram filmes legais, você via ali a questão da luta, mas ao mesmo tempo coisas engraçadas, você morria de rir, e os filmes dele fizeram bastante sucesso naquela época. E eu me lembro de um filme em especial que foi lançado no ano de 2003. O filme era intitulado de O Medalhão. E, de maneira resumida, o filme mostra a história de um garoto que havia sido sequestrado por homens maus porque era a chave para um antigo medalhão mágico que concedia poderes sobrenaturais para quem o tinha, incluindo proteção e imortalidade. E tudo que o medalhão prometia ser é visto no personagem principal do filme, que é o personagem feito pelo próprio Jack Chan, que morre, mas é ressuscitado, e que na luta contra os homens maus é protegido a todo o tempo. E, queridos, essa ideia de objetos protetores mágicos sempre foi retratado e criado por meio de religiões místicas e até mesmo tradições culturais. É possível ver isso em alguns lugares do mundo e até mesmo no nosso país. Mas no fim das contas, sabemos que não passam de meras superstições.
Porém, meus irmãos, é verdade que na nossa vida cristã, como servos de Deus, precisamos sempre de proteção contra os nossos maiores inimigos, contra aqueles que nos cercam, contra aqueles que tentam nos seduzir e nos levar para longe do Senhor, fazendo mal ao nosso ser, fazendo mal à nossa alma, querendo nos conduzir à transgressão contra a lei de Deus. Mas é verdade que a única proteção verdadeira contra qualquer tipo de mal que pode nos causar danos de verdade é e sempre será a sabedoria de Deus. A sabedoria que é a palavra de Deus. A sabedoria que habita no nosso coração por meio de Cristo, nosso Senhor e Salvador. É dessa sabedoria que nós sempre precisaremos para caminharmos firmes naquilo que formos chamados, para os propósitos que fomos chamados e assim viver para a glória de Deus. A sabedoria é a nossa proteção, conforme também ensina o texto que nós acabamos de ler. Iremos meditar neste momento, meus irmãos. Queridos, como foi dito na última mensagem, o texto do capítulo 2 constitui uma perícope, ou seja, uma unidade só, que trata de assuntos totalmente interligados em suas partes. E nós vimos que o capítulo 2, de maneira geral, fala sobre os benefícios de buscar e encontrar a sabedoria. E nós vimos aí dos versos 1 a 7 que existe o benefício de entender o que é o temor do Senhor. Lembre-se que um dos propósitos do livro, que está claro no capítulo 1, verso 7, é mostrar o que é temer ao Senhor. E que esse temer ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria e conhecimento. Então quem busca a sabedoria como um tesouro e quem encontra essa sabedoria, ou conforme nós vimos, é encontrado por essa sabedoria, entenderá de fato o que é temer o Senhor, ter o seu coração guardado. Também ele viverá de forma piedosa, porque quando a sabedoria adentra o coração do homem, ele vive para a glória de Deus, ele é piedoso, ele ama a palavra do Senhor, ele ama uma vida diante do Senhor, ele permanece no caminho da justiça, conforme o próprio Senhor ensina nesse texto. Agora, dos versos 12 a 22, nós vemos aqui um outro grande benefício de buscar e ser encontrado pela sabedoria, que é a proteção. É ter a vida protegida, é ter o coração totalmente protegido. Mas protegido contra o quê? Em primeiro lugar, querido, dos versos 12 a 15, nós vemos que a sabedoria nos protege como povo de Deus contra as más influências. Nos protege contra as más influências. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Essa frase foi originalmente escrita por Menandro, um poeta grego de comédia que viveu no século IV a.C. E ele escreveu esta frase como uma observação sobre o impacto negativo das más influências no caráter de algumas pessoas. Mas ela foi recitada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 33. E desta vez para chamar a atenção para o que verdadeiramente importa, queridos, que era ter cuidado com aqueles que são capazes de corromper as verdades de Deus e atrair muitos para uma vida de negligência contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus, contra a pessoa e a aplicação da obra de Cristo Jesus. E o texto aqui fala justamente desse tipo de homens. Homens perigosos, de caráter perigoso. E quem são esses homens? E conforme nós vemos aí no verso de número 12, fala que são homens que falam coisas perversas, fala perversidade. A ideia aqui é de falar deliberadamente, queridos, em uma linha fora daquilo que é certo, daquilo que é a verdade. É totalmente estar dissonante da lei de Deus, da verdade de Deus. Agora olha que interessante. Esse termo aqui, perversidade, de falar com perversidade, agir com perversidade, é encontrado apenas em um outro lugar fora do livro de Provérbios, que é em Deuteronômio 32, 20, o texto que nós lemos aqui na liturgia. E existe a ideia ali, queridos, que estes que falam perversidade e são perversos e vivem pela perversidade são filhos desleais, que abandonaram o Senhor, abandonaram a aliança por causa da idolatria, para colocar o coração em deuses estranhos.
Os homens maus são perversos ou distorcidos, conforme o texto também traz essa ideia, porque abandonaram os caminhos retos de Yahvé, do Deus da aliança, para viver em caminhos obscuros, errados, que são totalmente contrários ao que Deus exige do seu povo. Eles invertem, queridos, os valores de Yahvé, deleitando-se no caminho do mal, do perverso. Aqueles que nós vimos, por exemplo, no capítulo de número 1, que atraem para fazer coisas erradas. Então esses são os que abandonam a aliança, mesmo em algum momento tendo sido povo da aliança. Sabe o que é que corrobora essa verdade? O verso de número 13, veja novamente comigo: os que abandonaram as veredas da retidão para andar nos caminhos das trevas. Eles deixaram. Aqui se refere a esses homens infiéis que cresceram em lares fiéis, os lares da aliança, mas como Caim e Esaú, não abraçaram a piedade e a moralidade verdadeiras do povo de Deus de Israel. Queridos, os ímpios, eles sempre abandonam sim o caminho da retidão, da vida alinhada por Deus, para escolher as questões das trevas, ou seja, para amar o pecado, para estar em ignorância espiritual e rebelião contra o Senhor. Quantos foram aqueles que surgiram no meio do povo de Israel e morreram como rebeldes, como idólatras, como desobedientes? É dito também no verso 15 que eles se afastam cada vez mais da verdade e da justiça, desviando o seu próprio caminho, mas tem a atrair outros com eles. Lembre-se do que eu ensinei aqui há alguns sermões. O ímpio tem essa característica. Ele não quer ir sozinho para o abismo. Ele sempre quer atrair outros para ir com eles. E queridos, este é o alerta que chega até nós nos dias de hoje. Cuidado com o apelo, cuidado com os ensinamentos, cuidado com a voz daqueles que são insurretos, daqueles que são rebeldes, daqueles que são infiéis. Com ensinamentos daqueles que até conhecem as veredas de Deus, que experimentaram a palavra de Deus e viram o caminho de Deus, conforme também ensina o autor aos Hebreus, tiveram contato com o próprio Deus, mas preferiram se desviar. Amar o mundo, amar a carne, amar as coisas do diabo. Tome cuidado, queridos, com essas pessoas, mas eu chamo a sua atenção também para dizer o seguinte: você precisa estar alerta, porque nem todos saíram do meio do povo de Deus. Muitos desses insurretos ainda estão no meio do povo de Deus. É interessante que nas nossas reuniões do conselho da igreja, muitas vezes nós vamos tratar casos de algumas pessoas que a gente nem imaginava que poderia surgir com certas ações, e de repente a pessoa surge, se joga no pecado, começa a mostrar a verdadeira face, e às vezes a gente nem imaginava isso. Mas era alguém que estava ali e que queria corromper o povo de Deus também. Muitas vezes esse tipo de caso aparece e é algo infelizmente comum. Ímpios travestidos com capa de piedade que tentam influenciar de forma negativa outros que estão dentro da igreja, meus irmãos. E isso não é uma peculiaridade dos nossos dias. Quantos foram aqueles que se infiltraram dentro das igrejas do primeiro século? Os judaizantes. Aqueles que diziam assim: tudo bem, Cristo morreu por nós, mas para você ser salvo, você tem que voltar às antigas práticas judaizantes. Você tem que voltar à circuncisão, à guarda do sábado, às festas, dentre outras coisas. Quantas vezes Paulo escreve contra isso? Os docéticos e gnósticos que negavam Jesus tendo um corpo real, sendo homem de fato. E que diziam ter uma espécie de conhecimento secreto que não havia sido revelado nem aos apóstolos. Quantos foram aqueles conhecidos como libertinos ou nicolaítas que adentravam dentro das igrejas plantadas pelos apóstolos ou por servos de Deus para dizer o seguinte: você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, se lance no pecado. E estava lá os crentes abrindo os dentes para esses e seguindo esses falsos profetas. Quantos, queridos, são aqueles dentro da igreja que sutilmente corrompe aquilo que está prescrito nas Sagradas Escrituras? E é fácil a gente ver isso no dia de hoje. Antigamente era mais difícil, porque não tinha essa exposição toda como a gente vê na mídia. Cada um ficava ali na sua igreja, era mais difícil, mas hoje está muito fácil a gente ver as aberrações do mundo aí fora. Homens que corrompem o que é culto segundo a palavra de Deus.
o que é adoração segundo a palavra de Deus, o que é pregação das escrituras segundo a palavra de Deus, o que é louvor, o que é música segundo a palavra do Senhor. E infelizmente, muitos crentes do nosso meio caem nas lábias desses homens. Mas João Calvino disse certa vez algo que deve ficar preso, fixado no nosso coração. Deus já nos prescreveu um modo no qual ele será glorificado por nós. A saber, a piedade que consiste a obediência à sua palavra. E quem excede aqueles limites, esses limites, não conseguem honrar a Deus, mas o contrário desonra. Quem subverte a verdade de Deus para ensinar a mentira, desonra o Senhor, porque tudo que o Senhor requer do seu povo já está na palavra. E a sabedoria é a chave para sobreviver neste mundo onde usam a palavra de Deus como fonte de corrupção, meus irmãos, contra aqueles que tentam escurecer o caminho da verdade. Ah, queridos, a melhor influência para nós não são esses tipos de homens, não são os maus que infelizmente surgem às vezes no nosso meio, tentando seduzir você ao erro, ao caminho obscuro, ao caminho do mal, ao caminho do erro contra o Senhor. Não, mas a maior influência que deve existir sobre nós, aqueles que nós devemos ouvir, é o Deus Trino, que fala através da sua palavra. São os profetas, são os apóstolos mortos, né? Porque apóstolo bom é apóstolo morto. Os de hoje em dia não são apóstolos coisa nenhuma, mas é a palavra de Deus. Também irmãos piedosos, irmãos que mostram caráter cristão, que pode conviver com você, que cresce com você, que santifica você, que vai querer que você cresça para a glória de Deus. Aqui está uma boa influência, a palavra de Deus, o Senhor Deus acima de tudo e aqueles que são crentes de verdade. Dito isto, fuja de tudo que é o contrário. Ah, mas tem um amigo que eu amo, né? Que tá lá, eu tô com um problema no casamento, ele tá falando lá, o melhor é você se separar, sai fora. Ah, mas eu tô com um problema com um filho, né? O que é que eu faço? Não deixa ele fazer o que quer. Sai fora. Eu tô com um problema no trabalho, nos relacionamentos, qualquer outra coisa. E quando conselhos vêm que são distantes da palavra de Deus, caia fora. Mas o que é que pode te proteger disso? A sabedoria que vem da palavra de Deus. E sabe por que muitos crentes caem no papo do vigário hoje? Porque a palavra de Deus não é o centro do coração. Porque a sabedoria não tem habitado o coração. Como o presbítero Baloni orou há pouco, muitas vezes nós somos falhos em meditar na palavra de Deus, em amar a palavra de Deus, em ter a palavra de Deus como centro do nosso coração. A gente se preocupa com tudo, a gente dá lugar a tudo. O reverendo Heber Campos Júnior disse há poucos dias que nós muitas vezes usamos como desculpa o seguinte: eu tive que sair atrasado de casa, eu não consegui ler a palavra. Meu dia foi corrido, não deu tempo de fazer a minha devocional. Mas ele disse, isso é tudo álibi besta, sabe por quê? Porque deu tempo de olhar o WhatsApp 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Deu tempo de olhar TikTok, deu tempo de olhar Instagram, deu tempo de olhar besteira, de jogar o tempo fora, mas não tem tempo para Deus? A gente cai nas más influências, queridos, porque a palavra precisa ser o centro do nosso coração. É só a sabedoria que pode nos proteger disso. Mas aqui o texto também leva para outra proteção muito clara que a sabedoria dá à vida daqueles que vivem por ela, que encontra a sabedoria, que busca, que é encontrado por ela, que é contra a sedução da infidelidade. A infidelidade para com Deus é uma sedução forte no coração do homem. É assim desde o início. Mas devemos ficar alertas. Aqui o filho meu é alertado sobre outro grande problema. E para falar sobre o problema de maneira geral, Salomão vai usar uma linguagem figurativa que ele está usando desde o início aqui. Que é a ideia da perversão sexual por meio da mulher adúltera e que tem as suas consequências catastróficas. Que será melhor desenvolvido aí nos capítulos de 5 a 7 de Provérbios. E é dito aqui, queridos, que o filho, ele deveria saber interpretar a retórica maligna da mulher infiel para fugir
dela. Deveria ter essa capacidade. O verso 16 diz: a sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras. Ou seja, protege a sedução da mulher estranha. O termo hebraico aqui é estranha, mas abrange para a ideia de infidelidade, para a ideia de adultério. Mas veja uma coisa, é usado aqui também o termo para estrangeiro, que está traduzido aí na sua Bíblia como estranha. E o que isso significa? Tudo indica que a ideia aqui é que essa mulher provavelmente vem de fora, de outro povo. E que por causa disso ela se acha no direito de não sustentar a lealdade ao povo da aliança. É interessante que em Números 25, 31, vemos que a maneira que os inimigos do povo de Deus, por meio de Balaão, conseguiu destruir parte dos filhos de Israel foi inserindo mulheres moabitas no meio do arraial do Senhor para seduzi-los à idolatria, a outros povos. E assim, 24 mil homens morreram por causa disso. Mulheres de outros povos sedutoras que inseriram a idolatria dentro do arraial de Israel. E a figura de uma mulher estrangeira e desleal aqui, queridos, é muito claro. O termo aqui para estranha ou infiel aponta também para infidelidade religiosa, como fica claro também no verso de número 17. Mas é dito que esta mulher ela tem um discurso agradável e enganoso. Uma voz sedutora que atrai homens desleais, que atrai homens com um coração fraco sem a sabedoria. Certamente você já se sentiu seduzido, tentado por algo ou por alguém. E você sabe como isso é forte. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe tinha uma amiga. E minha mãe pediu para eu levar para esta mulher um pedaço de bolo. Pensa numa situação difícil. A mulher era crente de uma determinada igreja, casada com um querido amigo, uma pessoa que nós conhecíamos. E quando eu chego na casa dessa mulher, meus irmãos, ela está com uma roupa extremamente provocante. E ela começa com palavras sedosas para meu lado. Provocar, falar, seduzir. E a sensação foi tão horrível, porque eu me lembro da forma que eu tinha sido seduzido ali e como eu estava tomado pelas palavras daquela mulher. Eu posso dizer que a força que eu tirei lá dentro para falar assim, está repreendido em nome de Jesus, veio do próprio Deus mesmo. E aí eu me dei conta do que é que estava acontecendo, assim, parece que foi um estalo. Eu vi a porta aberta, eu não me lembro de nada, só sei que eu saí correndo pelaquela porta. Porque a sedução foi grande. As palavras já estavam me tomando, a minha mente já estava me tomando, o meu coração pecaminoso já estava me tomando. Veja, qualquer um poderia dizer assim, não, a culpa é só dela, mas era meu também. O meu coração não estava preparado para aquilo não, mas graças ao Senhor, Ele me livrou. E você sabe o perigo que é uma voz sedutora, seja por meio de uma pessoa que quer cometer adultério, ou por meio de algo que te seduz a tal ponto que arrebata o seu ser, que toma o seu ser, que faz você esquecer absolutamente de tudo para poder seguir as mazelas do seu coração. E essas palavras de lisonja aqui são palavras agradáveis a tal ponto que atrai aquele que quer cometer pecado. É isso que o texto está dizendo. Mas o texto também desenvolve um pouco mais sobre o que é essa mulher adúltera. E é dito que ela abandona, queridos, no verso 17, o seu compromisso matrimonial. E simbolicamente representa aqueles que abandonam o seu relacionamento com Deus, quebrando a aliança com o próprio Deus. A conversa sedutora e má não apenas revela o caráter descarado, mas também porque a adúltera é culpada de infidelidade para com o seu marido e também para com Deus. É interessante que nós vivemos, infelizmente, numa sociedade que romantiza adultério. Até onde tem gente que diz assim, que as amantes são mais amadas do que até mesmo as esposas. Figuras públicas
que sobem num palanque para dizer tal atrocidade, mas é reflexo da nossa cultura, porque nós vivemos nesse tipo de cultura que romantiza o adultério, mas a Bíblia condena o ato e tudo que representa. Só que aqui a mulher adúltera, ela é citada para poder trazer essa ideia também da pecaminosidade que representa as áreas da vida do homem. A mulher adúltera é citada em 65 versículos de Provérbios para justamente mostrar que o pecado seduz, queridos, em todas as áreas, de maneira que pode levar à morte. A loucura do coração é representada por uma mulher adúltera, Provérbios 5, 7, 9, que atrai para fazer o homem quebrar as suas alianças com Deus. Por vezes, querido, mulheres estrangeiras foram tomadas por esposas, por israelitas, e eram aceitas quando convertidas. Lembre-se de Raabe, mas também lembre-se de Ruth. Ela era uma moabita também. Se casou com um homem judeu, mas não é dito que ela foi infiel a esse homem. E mesmo viúva, aguardou a lei de levirato ser cumprida por Boaz. Mas essa mulher aqui, ela é infiel ao companheiro da sua mocidade. Está traduzido aí como amigo da sua mocidade, mas é uma expressão para marido. E ela se esquece da aliança feita diante de Deus e da aliança com o próprio Deus que exigia fidelidade. Ela quebra o pacto, ela quebra a aliança, ela quebra o compromisso. E o que é que ela quer fazer? Atrair outros para isso também. É dito que ela se esquece da aliança. O que é isso? Suprime em sua mente. E quem se unia a essa mulher adúltera era adúltero também. Meus irmãos, a desobediência sempre representa uma espécie de quebra da aliança com o Senhor. E nós tendemos a ser assim. Quando nós somos atraídos pelo pecado e damos vozes à sedução do pecado, da infidelidade, nós suprimimos em nossa mente os termos da aliança. A lei de Deus, aquilo que nós fomos chamados para ser. Aqui é o princípio de ceder a tudo que é contra o que o Senhor requer do seu povo e que por muitas vezes o povo de Israel foi condenado. Muitos ficam aí trazendo profetaiada, mas os profetas de verdade chamavam o povo ao arrependimento. E se você olhar Isaías, Jeremias, Ezequiel, profetas menores, você vai ver que a ideia de adultério por meio do povo é muito grande. O Senhor chama o povo de adúltero. Por quê? Porque abandonou ao Senhor e viviam no pecado. E qual o salário do pecado? A morte. Verso 18. Porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Queridos, o salário do pecado é a morte. O pecado aqui, conforme nós estamos vendo que o texto nos leva, é a quebra da aliança e também um chamado ao quê? A idolatria. Ao pecado da idolatria do coração. Mas nós não devemos nos preocupar apenas, queridos, com a sedução que vem de fora, mas principalmente também a que vem de dentro. Porque nós só abraçamos aquilo pelo qual o nosso coração já está antes tomado. Quando você cai em pecado, quando eu caio em pecado, quando nós caímos em pecados, não é simplesmente surgiu do nada, não, o coração já está com a tendência ali, já está fraco, já está inclinado, infelizmente, ao erro e ao pecado. E assim então nós quebramos os termos da aliança da nossa parte. Agora olha que interessante, o texto fala sobre o problema da infidelidade à aliança. Tanto por meio de quem chama, quanto daquele que pode cair. Da parte de quem seduz e da parte de quem pode ser seduzido. Só que aqui a gente começa a pensar numa coisa assim que parece meio que impossível. Quem seria capaz de obedecer fielmente à lei de Deus e à aliança ao Senhor sem quebrá-la? Quem seria capaz disso? Qual é o filho meu, mesmo que tivesse bons conselhos do pai? Mesmo que o pai falasse, cuidado com as más influências, cuidado com a mulher adulta. Você precisa permanecer firme aqui. Quem seria capaz disso? Como é que o próprio Senhor resolveu esse problema? Por quê? Porque ninguém seria capaz de guardar a aliança perfeitamente.
Ninguém seria capaz de não ser idólatra no seu coração perfeitamente. Ninguém seria capaz, queridos, de deixar o coração não ser seduzido pelo ciclo vicioso de cair em pecado e também puxar outros para o pecado também. Porque quando nós estamos pecando, infelizmente, outros são envolvidos muitas vezes. E agora? Como é que o Senhor resolveu isso? E a resposta está no Novo Testamento. A resposta está no Evangelho. A resposta está em 1 Coríntios 11. Cristo criou uma nova aliança. Para resolver o problema da quebra da aliança, Cristo criou uma nova aliança. Quando ele estava ceando, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Por meio do seu sangue. Por quê? Porque só a obediência desse filho, somente essa obediência poderia sustentar uma aliança perfeita que viesse a ser eficiente de uma vez por todas, queridos. Somente por causa de Jesus, agora existe uma aliança perfeita entre nós e Deus. Porque sem Cristo era impossível isso acontecer. Nós não seríamos aqui nesse texto representados simplesmente como um filho meu, que está ouvindo as palavras do Pai para ser esperto contra as seduções da vida. Não, nós seríamos aqui a mulher adúltera, os homens maus e idólatras, quebradores, negligenciadores da aliança com Deus. Mas Cristo resolveu isso. Ele veio morrer em nosso lugar. Ele trouxe essa nova aliança, a dependência unicamente dele, por meio do seu sangue, queridos. E quem somente nele crê é livrado da morte. Jesus disse em João 5:24, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ah, meus irmãos, quem pode nos livrar, quem já nos livrou, é Cristo. Foi Cristo. Mas ele também pode continuar nos libertando quando o nosso coração está cheio da vontade dele. Dele que é a sabedoria. E assim nós viveremos somente por isso. Cristo criou uma nova aliança perfeita, aonde a obediência dependia só dele. E somente por meio dele nós podemos viver em obediência ao Senhor. O texto encaminha-se para a conclusão dos versos 20 a 22. E é dito aí, queridos, que tendo a sabedoria, o jovem andaria pelo caminho dos homens de bem, pelo caminho dos justos, e guardará a vereda da justiça, daqueles que são justos. E é interessante aqui que aparece a expressão habitarão a terra. E essa não é uma expressão comum. Ela aparece outras vezes no Antigo Testamento. E o que é que isso tem a ver aqui? Tem a ver com as promessas feitas a Abraão. A aliança abraâmica. Veja que a aliança aqui é uma das temáticas principais. Muitos equivocadamente olham para esse texto como uma associação à terra de maneira geral, depois da consumação de todas as coisas. Mas o conceito primário de terra para o hebreu naquela época era a terra de Canaã. A terra da promessa, a terra que manava leite e mel. Lá em Gênesis 12:7, o Senhor faz a promessa da descendência de Abraão, que essa descendência ia herdar a terra. E é interessante que Salomão, quando ele escreve literatura sapiencial, ele está buscando cumprir aquilo que Deuteronômio havia levantado no meio do seu povo por meio do próprio Deus. Onde dizia que o povo de Israel deveria ser um povo fiel ao Senhor para atrair outros povos e assim trazer muitos também para o meio do povo de Deus. E Salomão está dizendo o seguinte aos povos gentios: olha, é possível. É possível aqueles que vivem no caminho da justiça herdarem essa terra aqui. Porque na época de Salomão, queridos, Israel estava como um lugar pleno. No seu ápice, nós vimos aqui em 1 Reis 11. Deus estava no meio do seu povo. A terra era abençoada. Pessoas vinham de todos os lugares do mundo ouvir a sabedoria de Salomão e associava que existe um grande Deus por trás dele.
Ah, meus irmãos, então Salomão diz: aqueles que ouvirem vão herdar a terra, mas de maneira abrangente. A Bíblia nos diz que um dia essa terra será restaurada e somente aqueles que forem justos, andarem pelos caminhos da justiça, vão herdá-la. Você só habitará na nova terra e no novo céu se for justo. Se de fato for justo por meio de Cristo Jesus. Isso só é possível por meio dele. Vem do Senhor que toma homens e mulheres por graça, por misericórdia, que torna íntegro, que torna reto aos olhos dele. É isso que Paulo ensina na carta aos Romanos. Mas o que é que vai acontecer com os infiéis que abandonaram a aliança do Senhor, com a mulher adúltera que abandonou a aliança do Senhor e com aqueles que vivem por meio da sedução do pecado? Verso 22. Os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Desobediência, queridos, gera punição. E Jesus deixou isso claro nos evangelhos. Aqueles que não sejam justos serão tomados e lançados na punição eterna. E esta verdade existe desde o livro de Provérbios. Portanto, meus irmãos, o que é que nos resta? Nos resta viver pela sabedoria. A sabedoria nos encontrou. A sabedoria nos ensina o que é o temor do Senhor. A sabedoria nos faz viver uma vida piedosa. A sabedoria nos livra das más influências de fora e de dentro. Mas a sabedoria também nos livra da sedução, da infidelidade contra a aliança do Senhor. Tudo isso por meio de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Portanto, não nos resta mais nada a não ser querer que Cristo seja o centro da nossa vida. O nosso respirar. Que o Espírito de Cristo viva em nós e transforme a cada dia o nosso coração. Que o pão da nossa vida não seja o alimento físico comprado na padaria todos os dias de manhã, mas seja a palavra de Deus. Que o nosso alimento, que a nossa comida, que a nossa bebida seja a palavra de Deus e que nós possamos ter prazer em viver por esta palavra. E assim, meus irmãos, caminharmos em sabedoria, protegidos até o dia final. Então vamos cantar esta verdade. Convido os irmãos a colocarem-se de pé.